Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante, de número 115. E esse, mais do que especial. Essa personalidade, ela está vindo pela segunda vez aqui no nosso Fala Comandante, e ela é a nossa homenagem para todas as mulheres, porque esta semana é a semana do Dia Internacional da Mulher, sendo que essa semana é o mês de março e é o ano inteiro, porque quem manda nessa bagaça são as mulheres mesmo, viu, Major? Vamos entender que, no final das contas, quem manda no planeta são as mulheres. E você que está aí com o celular na mão, não se esquece de se inscrever e acionar o sininho para você receber todas as notificações. E a vocês que estão aí nesse sabadão, sentado no sofá da sala, nos assistindo na TV Metrópole, muito obrigado pela audiência. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. Eu sou Edilson Teles, mais conhecido na vida militar como Major Teles. E a nossa convidada de hoje é verdadeiramente empoderada, mulher empoderada, porque ela ingressou, ela foi aluna do colégio, do Corpo de Bombeiros Militar, não é isso? Ela ingressou no Corpo de Bombeiros em 2006, no curso de formação de oficiais, e hoje se encontra major do Corpo de Bombeiros Militar, Major Samila. Samila. Tem um acento circunflexo. Major, quase Tenente Coronel Samila, muito obrigado pela sua presença. Nos honra demais estar conosco pela segunda vez. E mais uma vez eu peço para a senhora se apresentar como gostaria de ser apresentada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Já falei que sempre que me chamarem eu estou aqui. Adoro participar, gosto muito desse espaço, né, que vocês criam para a gente ter a oportunidade de falar também da nossa corporação, então muito obrigada. Eu me chamo Samila, sou major do Corpo de Bombeiros desde 2022, entrei na corporação no concurso de 2005, sou aspirante 2008, sou mãe de 2, né, do Matheus e da Sara, e é isso, atualmente sou assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros. Muito bem. A senhora que já contou em outro momento a sua história, que é uma história muito massa, que serve realmente de inspiração, não só para mulheres, mas para os marmanjos que muitas vezes não têm coragem de pagar o preço. E a senhora traz também ainda as duas peças-chave na sua vida, né? Que são os seus filhos, que também têm a história que já foi mencionada anteriormente. Então, Major, só para uma parte do que a senhora já falou anteriormente, para a gente poder entrar em outras searas, mas é sempre bom a senhora falar um pouco da sua origem. Então, não repetindo, mas resgatando um pouco, que já foi mencionado no outro podcast, né, de onde é que a Major Samila né, como é que foi um pouco essa sua trajetória até estar hoje como Major do Corpo de Bombeiros Militar. Eu sou lá do Antônio Bezerra, né? Nasci aqui em Fortaleza. E minha mãe, meus pais são... Até hoje, minha mãe é costureira, né? Faz a farda... Eu acho que hoje em dia a polícia conhece mais a minha mãe do que a mim, os policiais, porque minha mãe faz a farda de quase todo mundo até hoje. Então, desde que eu nasci, minha mãe é costureira, sempre foi. E meu pai é comerciante. Então, eu venho lá do Antônio Bezerra, né? Um bairro de periferia aqui de Fortaleza, para quem não conhece Fortaleza. Estudei no colégio militar desde a minha 5ª série, então quando eu tinha 10 anos de idade, escola pública, né? Então, não venho de família rica, né? Não tem herança aí para receber, mas graças a Deus minha mãe e meus pais, né? Minha mãe e meu pai se dedicaram muito na minha formação educacional, né? Da minha parte de ensino mesmo. Então, eu estudei escola pública no colégio militar. O meu primeiro concurso já foi o concurso do CFO. O militar que a senhora diz é da Polícia Militar? Do bombeiro, Corpo de Bombeiros. E aí foi em 98, né? Eu entrei em 98. Porque o colégio mais próximo do Antônio Bezerra é da polícia. É o da polícia. Eu fiz a prova dos 3. Eu fiz a da Polícia Militar, o do Corpo de Bombeiros e o do CMF, o militar. Eu lembro que até contei essa história, né? Meu pai me levou para fazer a prova, eu não passei, ele me levou de volta para ver os alunos, né? Eu passei por essa situação vexatória, mas hoje eu vejo que foi algo positivo na minha vida. E aí o do bombeiro foi o último que eu fiz, né? Aí ele falou, se você não passar, você vai estar no colégio tal, que era um colégio muito, né, assim,
temor da época lá dentro do Antônio Bezerra. Aí eu falei, não, agora eu vou ter que passar, né? Porque eu não queria sair da minha escola antiga, né? Meus amiguinhos e tal, né? Parte do fundamental ali, criança, 10 anos. Aí eu falei, não, vou passar. E aí vou me esforçar para passar, né? E passei na primeira turma, me passei bem classificada pro Colégio do Bombeiro. Aí eu lembro, até contei isso também da outra vez, que ele me levava dentro do ônibus, né? Me ensinou a pegar o sargento Hermínio. Naquela época a gente andava sozinha, né? Hoje em dia acho que não tem mais como não dá para fazer assim. Mas na minha época, com 10 anos, eu vinha sozinha para a escola e estudei do Colégio do Bombeiro de 98 até 2004, até o meu terceiro ano do ensino médio. Dentro do colégio participei de tudo, né? Que eu adoro participar de tudo. Então, participava de interclasse entre as escolas militares, né? Participava da banda de música, da fanfarra, tocava tarol. Fiz parte do pelotão especial do bombeiro, tudo que criava coral, tudo que o colégio Tá tudo inventava, meio. eu fazia, né? Eu queria passar o dia inteiro na escola. E tudo de graça, então eu fazia tudo lá, né? Desfilei todos os 7 de setembro que eu pude no colégio, né? De 98 Bacana. até 2004. Aí 2005 foi o concurso, primeiro concurso que eu fiz, já foi o do bombeiro, porque eu já sabia, era isso que eu queria ser mesmo. Antes a gente estava até conversando, né? É. Teve para o bombeiro e para a polícia, pela UES. Aí eu escolhi o bombeiro e deu certo, graças a Deus. E aí o concurso eu tinha 17, no CFO eu já tinha 18, foi 2006, quando eu Olha entrei, aí, né? É ó. uma bebezinha. Foi. Ainda era só o ensino médio na época, foi o último. Que É ainda foi porque o curso já era de nível superior, né? Então, de certa isso, maneira, isso. Aí a gente ainda aí foi na antiga Edgar Facol, primeiro ano, junto com o CFO da polícia, a gente fez. E aí os 2 últimos anos, ainda era da época de 3 anos, regime de internato, a formação militar mesmo, né, de caserna. E os outros 2 foi na ABM, na Academia de Bombeiro Militar, onde hoje é o quartel do Zé Walter. E aí, assim, depois de lá, aí, o resto da carreira, né? Aspirante 2008, tenente, capitão-major, trabalhei em várias áreas, fiz alguns cursos. E é isso, estamos aqui. pois vamos começar por esses cursos que eu estou vendo que a senhora é cheia de É, brevet, né? adoro, Conte um pouquinho da história de adoro. cada curso desse. Eu passei muito tempo, 7 anos, acredito, 6, 7 anos, na Secretaria de Segurança, na CODES, que é pouco conhecida, mas faz um trabalho digníssimo, assim, maravilhoso, digno de todo o reconhecimento, que é a Tratou, Coordenadoria de pronto. Defesa Social, que a gente trabalha junto com os conselhos comunitários de defesa social. Então, eu passei 7 anos, 6, 7 anos lá, né? Na época era o Tenente Coronel Aguiar, que hoje está na reserva. Excelente profissional, já trabalhei com alguns bombeiros, né? Foi a primeira minha experiência com polícia militar, e eu confesso que eu fiquei com receio, mas ele, assim, uma pessoa maravilhosa, assim. Aprendi muito, muito com ele, assim, de dignidade, de profissionalismo, de honestidade, sabe, de senso de justiça. Ele é excepcional. Coronel Aguiar, um abraço para o senhor, se o senhor estiver assistindo. E, e ele me ensinou muita coisa. Então, a gente teve muita proximidade com conselhos comunitários, com as pessoas dos bairros, né? Pessoas que trabalham voluntário em prol da sociedade. Então, não era nada político, partidário, era realmente uma política de identidade, uma política de segurança pública propriamente dita nos bairros, né, junto à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, né, os outros parceiros, a gente tinha reuniões de integração comunitária, que a comunidade participava voluntariamente, ordinário, todo mês tinha ali naquela comunidade a reunião, a gente convidava os setores, né, prefeitura, CAGES, Enel, né? Então, todos os problemas daquela comunidade eles levavam para essas reuniões e a gente tentava Mediar. tratativas de melhorar, né? E aí foi numa época boa de se trabalhar na CODES, a gente montou vários conselhos no estado inteiro, então a gente visitava muitos municípios, formamos conselhos comunitários que até hoje estão aí, né? Pessoas, geralmente são pessoas de mais idade, né? Que Sim. são líderes comunitários, pessoas honestas, íntegras, que trabalham em prol, né, da melhoria da sua comunidade, então eu aprendi muito lá. Mas, como eu estava afastada da minha corporação, eu acabei não indo muito para a seara de cursos operacionais. Eu vim desde tenente, né, desde aspirante, eu já participei da primeira formação do recrutamento que entrou nas primeiras praças, as primeiras mulheres, 2009. Então, naquela época eu já era muito operacional, tirava muito serviço, principalmente salvamento, incêndio, trabalhei em diversos. Mas quando eu fui para a secretaria, eu me afastei um pouco da operacionalidade.
E aí, 7 anos depois, né, quando eu saí major, na minha promoção de major, eu resolvi voltar para casa, né? Aí eu falei, como não, eu quero voltar pro bombeiro, acho que preciso voltar para minha casa, usar minha farda, porque lá a gente trabalha paisano, né? E eu senti essa vontade de voltar, mas ainda não era o momento e tal. Aí chegou o momento, a minha promoção, e eu voltei pro bombeiro. Aí sim, quando eu voltei, eu tirei o atraso de tudo, né? Todos os cursos operacionais que eu não tinha, eu fui atrás de fazer. E aí eu fui fazendo um a um, né? Fui comandar o quartel do Mucuripe, que fica ali, que hoje é o BSMAR, que é o Batalhão de Salvamento Marítimo. Mas antigamente era o quartel do Mucuripe, agora está no 15 de outubro, né? O quartel de incêndio. E aí lá eu comecei a fui fazer, fiquei curiosa, né? Assim, a gente precisa se reciclar, a gente precisa ter conhecimento. E eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar na retaguarda, entendeu? Eu gosto de ficar à frente mesmo, de conhecer, de saber, de ajudar. Dentro do bombeiro, quando você está no serviço operacional, você não é o oficial em si, geralmente, ele não é aquela pessoa que manda, vai fazer, não. Ele é mais uma pessoa da composição. É o Então, papel do líder. então todo mundo tem que fazer. Então eu tinha essa necessidade Lidera pelo exemplo. de reaprender, de me atualizar do que tinha acontecido, né, das inovações, das tecnologias, dos novos equipamentos de proteção. Então, eu queria realmente estar a par do que estava acontecendo, de repente tivesse uma ocorrência, eu não queria deixar a desejar, deixar a minha tropa na mão, entendeu? Então, eu realmente precisei. Todo mundo fala assim: o curso é para ganhar ponto para promoção. Para oficial não tem ponto. Para oficial não tem ponto para curso, para promoção, né? A gente sabe que para a praça isso é muito importante. Ponto é muito, né? Realmente a promoção é por ponto. Para oficial não é assim. Então, realmente eu fiz os cursos pelo conhecimento. E aí eu comecei com o que eu mais amo no bombeiro, que é o salvamento. Nada contra todas as outras áreas, mas o salvamento sempre foi o meu xodó, não é segredo para ninguém. Né? Tentei o Semalte lá atrás, né? Chato. Né? Tive que raspar a cabeça e tudo. Não concluí o curso, um curso realmente muito difícil. Acho que é um dos principais cursos da nossa corporação até hoje. Ele É o consiste Semalte, em que o Semalte? é o curso de mergulhador de resgate. É o É como se mergulhador fosse o autônomo. caveira do bombeiro. Isso, é o Caveira do Bombeiro. Hoje tem cursos muito difíceis também. O de incêndio florestal, ao meu ver, é um curso muito Chega ralado. que nivela É um curso muito na demorado. dificuldade. Nenhum curso do bombeiro é um O curso. próprio curso básico ali, de soldado, já para você ser soldado do bombeiro, porque tem uma máxima, é uma visão do policial militar. Não eu, major, para deixar claro, mas muitos policiais militares olham assim para o corpo de bombeiros, molezinha, é 1 por 3 afoga, fica lá só no cassino jogando sinuca e tal. Só porque o que, que ocorre? De fato, eles trabalham aquartelados, mas quando precisam agir, eles precisam estar preparados. E a preparação começa no curso de formação. Então, aliás, antes do curso de formação, a etapa do TAF já é TAF é muito difícil. difícil. Nosso Ou TAF seja, é muito difícil. nem todo mundo passa no TAF para ser soldado do Corpo de Bombeiros ou oficial do Corpo de Bombeiros. Então, já é difícil antes de você ingressar, durante o curso normal, né, de formação, e os outros cursos nem se fala, porque você já está preparado para aguentar a pancada. A pancada que eu digo é o desgaste físico e mental, que realmente é de um nível muito elevado. Isso, os nossos cursos eles exigem muito na parte física mesmo, de o próprio curso em si, as etapas do curso já é ralada mesmo. Então, o de BREC, né, que é o Busca e Resgate de Estruturas Colapsadas, você passa o curso inteiro de 4 apoios, é joelho no chão, dor na lombar, é acordado até tarde, no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, e é um curso muito intenso, então você tem que estar preparado fisicamente, bem fisicamente e mentalmente também, porque é um curso muito cansativo. É um curso de 8 dias ininterrupto, então, se começar na segunda, entra no sábado, entra no domingo, até finalizar. É uma semana o curso, o básico, né, o BREC. Aí tem o avançado, né? Você vai passando pelas etapas. Aí tem o CBCIO, eu também tenho o CBCIO, que é o básico de incêndio urbano, que é esse incêndio estrutural, né? A parte urbana mesmo, que é também um curso de 2 semanas. Só a farda em si é muito exaustiva, né? Passar o dia inteiro com aquele uniforme, respirar com o equipamento de respiração autônoma, né? O EPRA, carregar o peso do EPI.
Então, tudo isso já cansa muito, né? Você já desidrata muito, então tem que beber muita água. Nos nossos cursos, a gente não impede a pessoa de beber água, tem que beber água, porque senão você desidrata, né? Então, o curso em si já é ralado por si só. A gente não tem nos cursos do bombeiro, não tem aquela máxima de, se entrar 50 tem que terminar 3, tem que terminar 10, para dizer que o curso é bom. Não, a gente tem uma ideia de que tem que terminar os que realmente têm condições de atuar naquela especialidade. Então, tipo, incêndio, você realmente tem que ter uma condição técnica e física para trabalhar naquilo, porque a gente fala, bombeira, tipo, mulher, né? Pode ser bombeiro, pode trabalhar. Total, entendeu? Total. Agora tem que ter conhecimento técnico, porque a maioria das nossas Conhecimento técnico, ocorrências, condicionamento físico, a é um maioria das conjunto, nossas né? ocorrências, a técnica por si só, quanto menor você for, dependendo da ocorrência, mais fácil é. Então, por exemplo, o breque, você tem que passar em estruturas minúsculas. O que é Você o tem que breque? entrar, Explica pra é isso que eu gente. acabei de falar, do busca e resgate em Sim. estruturas colapsadas. Então, vai ter espaços minúsculos que você vai passar. Então, quanto menor você for, mais eficiente você passa por aquele obstáculo. Um incêndio urbano, numa estrutura de um incêndio onde você não consegue ver nada, que está tudo ocupado pela fumaça, e você precisa passar por alguns escombros, por algumas estruturas. Quanto menor você for, mais fácil é. Então, nem sempre o mais forte, o maior, vai ter vantagem. Agora, claro, tem ocorrências e ocorrências. Por isso que é tão importante você ter tudo, você ter o conhecimento básico, você ter o conhecimento técnico e você ter o condicionamento físico. Então, eu sou major hoje, né? Já estou perto dos 40, a gente estava conversando sobre isso, né? Mas eu treino todos os dias, pelo menos uma vez. Geralmente eu Todo treino dia. todo Todo dia, dia, domingo a de domingo. domingo a domingo. Domingo a De domingo. domingo a domingo. A senhora. Caxias. Eu ia chamar psicopata, mas é obsessivo, né? Eu Domingo treino a domingo. Meu Deus do céu, todos os dias. domingo, Major. No dia No da domingo. gelada, No ou no domingo. sábado. E é pelo menos uma, porque geralmente eu faço 2 treinos diários. Quais são os treinos que a senhora. CrossFit, musculação, e aí eu entro também com a corrida pelo menos 2 vezes na semana, quando eu consigo adequar esse horário, né? Porque eu sou mãe de 2. Já ia Então, falar a respeito. quando dá, dá. Quando não dá, Como eu mencionei anteriormente, é especial o podcast pela semana que remonta ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E o que a gente percebe é que a mulher acaba tendo um fardo muito grande na sua vida de maneira geral, trazendo assim, independente da profissão, a mulher ainda na sociedade atual, de acordo com a cultura existente, a mulher ela precisa ser mãe, e aí não tem como, a diferença de mãe para pai é gritante, porque a mãe é aquela que reforça a parte educacional, a orientação, o cuidado, e o pai muitas vezes é mais largado. Isso, obviamente, trazendo um padrão que não é obrigatório ser igual para todos. E, ao mesmo tempo, ela tem que ser empoderada, ela tem que trabalhar, e ela tem que dar conta de si, dos filhos e do trabalho. E quando se fala numa profissão igual a sua, que é na parte de comando, onde você tem que liderar, que você tem que ser organizada, você tem que ser gestora, e você sempre vai ser olhada inicialmente com um olhar de dúvida. Será se ela vai ter a competência? Será se ela vai ter a fibra que um líder é merecedor de ter realmente a posição que ele ocupa? Então, eu acredito, Major, que a senhora, dentre outras oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, das Forças Armadas, da Polícia Civil, de outras áreas que realmente requer um diferencial em razão do mundo machista que, infelizmente, ainda existe na sociedade de maneira geral, mas nas forças de segurança mais ainda, porque o maior número é de homens. Então, se for pegar a porcentagem, a senhora pode me corrigir, é mais de 90% homem, pelo menos perto de 90%. Então, quando o número é menor, seja qual for, ainda mais sendo mulher, normalmente as pessoas elas querem trazer preconceitos. E a senhora e outras tantas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, mostra que vocês são capazes, que vocês são realmente, aí, esse termo que o senhor trouxe, Major, empoderadas, é legítimo. É legítimo porque não é de conversa fiada. A senhora está numa posição
que desenvolve com maestria, que é reconhecido pela tropa, e, em paralelo, ainda tem, né, essa responsabilidade com os filhos, que não é fácil. Então, como é que a senhora lida com tudo isso? Com o mundo machista que ainda é existente, ninguém pode tampar o céu o sol com a peneira, e é a vida particular que também merece um cuidado especial. O profissional não é só tirar um serviço, né? Eu sou uma pessoa que busco ter sempre muita consciência, e eu sou praça. E o normal do praça é olhar para o oficial e dizer que o oficial trabalha pouco e o praça trabalha muito. Você avalia carga horária, rua, o desgaste físico, dependendo do cargo, pode ser, porém, a responsabilidade e a dedicação do oficial acaba sendo maior, porque muitas vezes ele vai ter que ser deslocado para trabalhar num local que ele não queria, ele, por obrigação ele tem que ir, seja para o interior, seja na região metropolitana. Então, é diferente o nível de responsabilidade e de cobrança que pessoas igual a senhora está na função de comando. Então, eu queria que a senhora trouxesse esse paradoxo da vida pessoal, profissional, da posição que a senhora ocupa por ser mulher. Eu vou começar falando do. Teve um. Eu não sei quem é a pessoa, não decorei o nome, mas um certo CEO que falou que não teria uma esposa CEO, né? Esposa CEO, Eu Deus me sei, livre. o Pois é, Thales. pronto. E aí eu vi a explicação dele, do porquê que ele disse isso, né? De não ter uma esposa CEO. Porque ele falou: se eu tiver uma esposa CEO assim como eu sou, do nível que eu sou, quem vai cuidar dos meus filhos? Então, assim, eu concordo com Tem uma ele. certa lógica. Eu Eu concordo concordo, com eu ele, vi porque esse posicionamento. hoje é a cobrança que eu faço a mim. A nossa sociedade ela é muito machista. Nós somos machistas, né? Então, E quando se quando eu fala penso machista, é nisso, homem e mulher, não é só quando eu penso nisso, eu penso, poxa, quem vai cuidar dos meus filhos? E aí eu fico me culpando quando eu não estou acompanhando os meus filhos, porque eu estou no meu trabalho. Então a gente se cobra, né? A gente, como mãe, eu me cobro demais, porque já tinha falado no podcast anterior que eu tenho 2 filhos pequenos, o Matheus autista, nível 3 de suporte, meu filho não fala, tem 10 anos, ele precisa de todo um atendimento, de todo um acompanhamento, de terapias, que sou eu quem levo, né? Quando eu não posso. Peço ajuda aos pais, né? O pai dele sempre leva quando pode, mas a responsabilidade é minha. Então, eu que fico na responsabilidade se o remédio faltar, eu tenho que comprar. é mais da Se senhora porque ele está com a porque senhora. mora comigo. Mas é dos dois, né? Pai e Sim, mãe. é. Mas assim, não estou dizendo que ele me ajuda demais. Sempre que eu preciso, ele me ajuda. Mas essa cobrança eu me faço, entendeu? Não, eu nem espero que alguém me faça, eu mesmo já me faço. E aí eu sempre penso, quando eu recebi o convite para ser Ascom do Bombeiro, assessoria de comunicação, Agora há pouco tempo. agora foi esse ano, né? Desde janeiro. Eu estava na cela de compras, que já não é um local fácil, é um local de muita responsabilidade. Então, eu passei um ano na cela de compras e agora, esse ano, o comandante me convidou para ser assessoria de comunicação. O que eu já abro um adendo aqui para realmente agradecer e elevar o nome do comando da minha corporação, não só do comandante-geral Coronel Barreto, mas dos três, Coronel Wagner, Coronel Helder, dos três ali, né, 01, 02, 03, que realmente confiam nas mulheres. Hoje, no Bombeiro, as mulheres são comandantes de batalhão, comandantes de companhia, assessoras de comunicação, estão em locais estratégicos. Né? A Coronel Diana, uma coronel mais antiga, comandante do Bombeiro do interior inteiro. Então, assim, ele deu voz às mulheres, né? Eu fico muito grata por isso. Ao mesmo tempo, eu me sinto muito cobrada, porque é uma função muito importante, estratégica, assessora do comando. Né? A gente que eleva o nome da corporação, é a gente que vende a corporação positivamente, é a gente quem defende a nossa corporação, quem faz os nossos eventos, enfim, trata com a imprensa. E aí o meu telefone, ele não para. E desde que eu assumi a Ascom, eu trabalho 24 horas por dia, porque 10 horas da noite, se tiver uma ocorrência, a imprensa me liga e eu tenho que atender, eu tenho que responder. E pedem entrevistas ao vivo, tem que fazer, e às vezes pede um áudio numa rádio, você tem que mandar. E é uma responsabilidade que até em casa, no meu ambiente familiar com os meus filhos, eu tenho que parar para atender. Porque é outro ponto que eu vejo de mim, né? E eu acho que deveria ser de todo mundo. Se você assume uma função, que ela é uma função importante para a sua corporação, porque hoje eu não sou assessora do comando atual, sou assessora do comando do Corpo de Bombeiros. Do bombeiro de maneira geral. Então, Tudo que independente. sai para a mídia, Exatamente. nas mídias sociais, tudo que é relacionado à comunicação do bombeiro, a senhora é Isso. responsável. Então, eu sempre deixei claro que eu sou
o meu time é CBMCE, Corpo de Bombeiros. Então, eu sempre vou defender a minha corporação, independente de ser assessora de comunicação ou não, né? Como a minha formação desde 10 anos de idade é o Colégio Militar do Bombeiro, eu já sou apaixonada por essa corporação desde sempre. Então, assim, eu faço de tudo para que a minha corporação esteja sempre elevada, esteja sempre bem, né? Bem vista, bem quista. Então, agora, como assessora de comunicação, então nem se fala. Então, tudo que a gente pode fazer de bem feito, eu vou fazer. E aí vem a cobrança, né? Tipo, até que ponto eu estou me doando demais para a corporação, me doando de menos em casa. E aí eu não espero ninguém me cobrar, eu mesmo me cobro isso, né? E aí eu fico pensando, poxa, mas se eu fosse homem, né? Ou se eu não fosse mulher, se eu não fosse mãe, né? Se eu fosse pai, não falando mal dos pais, tá, gente, por favor. Será se eu teria essa preocupação, né, de não de estar me dedicando demais ao trabalho? Aí eu me lembrei desse CEO, né? Tipo assim, ele tá livre para trabalhar até tal hora e tal, porque ele tem certeza que tem uma esposa, uma mãe cuidando dos seus filhos. É o equilíbrio, né? E hoje Complemento é algo que da eu me educação cobro, familiar. né? Tipo, do tempo que eu passo com eles. Então, toda vida que eu tô com eles, eu tento aproveitar o máximo possível. Quando eu tô em casa, eu tento dar a atenção possível. Mas eu sei que eu só vou conseguir crescer na minha corporação se eu realmente me dedicar a ela. E sem fazer comparações entre homens e mulheres, mas é algo que não tem o que se negar. O homem, ele já entra com 10-10. 10-10. Aí, se ele faz algo, aí vai caindo essa pontuação. A gente começa com 7-10. É a mesma escola da senhora e das outras bombeiras, porque a Leonisa trouxe mais ou menos essa analogia. A A gente, con- Leonisa que esteve é, conosco, a ela gente, a conversou. gente conversa muito entre si, né? É, A Léo é uma das minhas amigas particulares dentro da corporação, assim, tenho uma paixão pessoa por também ela. fantástica. Vai Ela é sortear, o bombeiro vai dar maravilhosa. certo. Inclusive, agora no Dia das Mulheres, a gente parabenizou algumas, o comando deu comendas e medalhas para algumas, e ela foi uma das condecoradas, porque realmente ela é excepcional, ela é fora da curva. É. Aquela menina, ela é fora da curva, eu sou fã dela desde sempre. E aí a gente já sabe disso, porque a gente vive isso na pele, né? Eu acho que na Polícia Militar não é diferente. Então a gente já entra com, por mais que você seja muito boa, você já entra com a nota menor. E até você chegar nesse 10-10, você tem que abdicar de coisas que, se fosse o sexo masculino, não precisaria abdicar tanto. Então, realmente, para a gente é mais pesado. O fardo, ele é um pouco mais pesado. Então, é, tem as jornadas duplas e triplas, né? Então, chega em casa, tem que dar banho, tem que dar comida, ensinar a Meu tarefa de Deus. casa, botar para dormir, aí responder a imprensa, falando da minha realidade de hoje, né? Aí acorda de manhã, arruma a mochila, bota não sei o quê, vai deixar na escola, vai para trabalhar, 11h30 tem que buscar na escola, volta pro quartel. Então, essa é uma E o rotina. treino se encaixa onde Eu já nesse ia tempo? perguntar sobre isso. Onde é que se encaixa o treino nesse tempo? Porque tão até onde eu Quem me apertado? acompanha na saiba, rede social vê que eu treino todos os dias. até eu tô achando que ela faz ali, pega algumas roupas, vai pra academia, aí faz as práticas, troca tudo no dia só, pronto. Aí eu vou distribuir dessa semana para o pessoal ver que eu tô vindo todo dia. Porque até onde eu saiba, só existe 24 horas Eu para todo mundo. Eu estava tentando calcular o tempo. Aí, Em que momento como é ela que é consegue isso? treinar, né? Pois é, eu treino no CrossFit, geralmente é de manhã, né? No treino de 7 horas. Aí dura 1 hora, eu termino, então eu vou pro meu quartel, né? E aí, quando eu não consigo de manhã, por conta dos expedientes, aí eu vou no horário quando acaba o expediente. 5 horas eu já vou direto para academia. Do quartel direto para academia. Da academia, direto para academia, para poder fazer os meus treinos. Então, geralmente eu faço assim. E às vezes, se der 10 horas da noite, eu vou para academia. Mas eu Porque não às vezes deixo. os horáriozinhos não é Não bem dá, às vezes não dá. fechadinho, igual a senhora está dizendo, né? Ainda mais É, na posição que a senhora está ocupando agora. exatamente. Comecei a descobrir por que eu sou gordo atualmente. Aí tem as Que a reuniões. senhora tá falando isso que eu assim, cara. Ó, a semana passada eu não fui para academia porque eu estava em Brasília, aí eu tive um problema de saúde. Eu ia fazer pelo menos exercício no quarto, porque normalmente eu faço ali 20, 30 minutos e sou Sabe qual é para a academia. diferença entre ela ter o bom preparo físico que eu? É porque ela arranja um jeito de treinar. Eu não dou Arranja só desculpa, desculpa. né? Exatamente. Ah, isso aí é fato. Eu acredito muito que a pessoa Por tá para isso que é de encaixar. domingo a domingo, porque geralmente no domingo não tem missão, então domingo é certeza Aí o academia. domingo extrapola. Agora eu vou Tipo, se eu aqui. falho na semana, por algum motivo eu não consigo ir,
Aí eu vou no domingo, certeza absoluta, bater a meta do que eu não bati, né? Tem o relógio, eu marco a quantidade de caloria que foi gasto, o que é que eu preciso Meu fazer. Deus do céu. Bacana. Nos TAFs, né? Eu sempre tento me dedicar ao máximo aos TAFs, então, no bombeiro, só não consigo bater ali a média porque o TAF do bombeiro é muito alto. Assim, o nível, mesmo depois que você entra, tá? Como é que é os staffs lá? Para minha idade, 38, eu acho muito alto. Para 38, eu tenho que fazer 2.800 a 2.400. Agora eu não lembro exatamente se é 2.400 ou se é 12 minutos. 2.800. Acho que é 2.800 ou é 2.400, enfim. Em 12 Eu tenho que minutos. fazer, na minha idade, 38, em 13:20, para tirar 10. 13:20. Mas para quem tem 18 anos é 12 minutos. Para mulher, para homem ainda é mais baixo. Não, para homem aumenta é 3.200, para mulher é 2.800, eu acho. 3.200. Na época da minha formação para soldado, os staffs internos eram 3.200 em 12 minutos. Pois é, esse é o Os nosso TAF 40, os real, 40, tá? só 4 tiraram 10 em todos os staffs do curso de formação, viu? Eu tô entre os 4. Olha Muito aí. bom, Informação. muito bom. Então, Recorde abdominal, o pessoal pensa 72 assim, o abdominais TAF... em um minuto. Muito bom. 72 em um minuto, viu? Hoje caiu, tá em 56, Ainda tá muito bom. Na época eu entrei, 58. na época eu Tá muito entrei, bom. a história era diferente. Pois Tinha que vamos subir, focar tinha que subir numa corda É, eu o do também. bombeiro também tinha, o do 4 bombeiro metros. com tinha. as mãos, né? Tinha que subir Eu corda, não tinha, consegui tinha subir. salto à distância, Ó, tinha ó, várias na época provas. que eu entrei, eu não consegui subir. De todos os exercícios, eu não consegui subir aquela corda. Nem no curso para soldado e nem no curso para sargento. Durante o curso de sargento, eu consegui aprender a subir na corda. Mas no teste, para o ingresso no CFS, eu não consegui subir a corda. Só lembrando, Major, que o Major, ele só tinha cabeça, era bem magrão, bem 58 quilos. 58 quilos nesse. É o 115 meu hoje. peso hoje, 58. Pois Pois é. é, pronto. Aí Hoje eu tenho imagine a 115. senhora, qual é a sua altura? 161. Do senhor? Oi? Um 1,80. 1,80 com o seu É. peso. Era o quê? Só sobrava a cabeça, né? Tela. Sim, a gente atrapalhou a senhora. Qual é o Não, TAF? tá, é corrida, né? Eu posso estar enganada só nos detalhes, porque eu não decorei a tabela, mas 13:20, eu acho, é a corrida, para tirar 10. Aí abdominal, acredito que são 40 em um minuto, para minha idade, ou é 40, enfim, é mais ou menos isso. Aí tem corrida, aí tem o estático, né? Que são 25 segundos para tirar 10. Corrida, Tem barra natação, não. para mulher, para homem tem barra, para mulher é só o estático. Abdominal, apoio de frente, a gente tem também, né? Apoio de frente com 6 apoios. Aí tem que descer até encostar o peito na mão, né? Acredito também que são, eu não lembro assim exatamente para minha idade, acho que é 40 também, 38, 40 por aí. É, pancada. Mas aí não tem tempo, não pode parar. O apoio de frente não tem Ora, tempo. mas O abdominal é que tem tempo, 1 minuto. E a natação. Aí essa prova é a prova a natação que o meu calo. Porque não tem onde treinar, né? A única piscina que tem é da ESP, que a gente pode treinar. da Aspra lá do Mas é muito longe da minha casa. Pois é. Pois é, a Astra, mas eu moro no Eusébio. Aí, a Pois Astra é do lado do Major. Pois é. Pertinho. Aí eu teria que abrir mão de um dos meus treinos para encaixar a natação. Mas eu já conversei, assim que chegar, quando eu souber quando é que vai ser o TAF, eu vou reservar um tempo para treinar natação. Porque a natação hoje é o que tira o meu TAF. Eu consigo fechar 10 em todas as provas, aí na natação não, porque eu acho muito alto. Para minha idade, 38 anos, tô chorando não, mas eu acho alto. É 1,45 para tirar 10, 100 metros. 100 metros, né? Eu acho muito alto. 1,45, 38. Para mulher, para homem, essa baixa mais aí. 18 anos, então, baixa muito mais, que é 1,20. Agora, eu tô chorando assim, mas, por exemplo, o meu comandante geral, Coronel Barreto, deve ter. Não queria mentir aqui a idade dele, para não 50 e parecer tarará. por aí. Ele faz o TAF no tempo de 18 anos. Ele campeão, ganhou um torneio de natação do bombeiro, pô. Ele sendo o mais antigo. Aí olha assim, meu amigo, não, só porque é comandante geral. Aí, rapaz, que é isso? E eu digo isso porque no meu TAF, quando ele chegou, ele nem aqueceu. Porque ele o tinha homem uma é brabo. reunião, ele chegou, pulou na piscina, fez o TAF e foi embora. E ele fez no tempo de 18 anos. tirou Falou em fora da curva, é ele. Viu? Ele é muito bom, ele é fora muito da bom. Fiz o CAO em 2022. Meu instrutor de educação física era o Coronel William, bombeiro. Tá na reserva já, né? Irmão do Carrasco. Coronel Wayne.
Carrasco, viu? É. Eu tava pleiteando o primeiro lugar Muito no bom curso. corredor. Tava pleiteando o primeiro lugar no curso, né? Só que eu esqueci dos meus problemas de joelho, né? Chegou lá, eu não consegui fazer no tempo, ele me deu o pontinho que eu precisava. Foi 10, 10 e 1 na corrida. Aí eu fiz média 7, aí desisti. A partir daí, eu estava bem nas notas, porque o CAO ele não muda a sua classificação, né? Mas o primeiro lugar recebeu uma medalha É o mérito intelectual. intelectual, acho que 200 pontos e tal. Então, era uma das esperanças que eu tinha para pleitear uma promoção nativa, né? Na Major. Uhum. Aí, quando foi na prova lá no campo para correr, eu consegui. Eu tenho um problema nos dois joelhos, operei já. Outro, eu E o levei um CAO jeito, teve. Se bem que o meu CAO também teve pois é. educação física. Aí, não, é só conceito e tal, mas o quê? Quando chegou na hora não teve moleza, não. Aí eu tirei na abdominal, 10, né? E eu fiz Fiz no CAO bastante. grávida, viu? E eu fechei a educação Quantos física. meses? Da Sara, eu descobri a gravidez no CAO. Eu acho que eu tava com uns 6, 7 meses. Ah, Na apresentação TCC eu tava com buchão já, com barrigão. Mas E eu fiz o TAF, fez viu? o TAF. Fiz. E não zerei nenhuma prova. Fiz tudo e Eu não, fechei. eu a não, senhora é porque tem constância de atividade física desde quando? Desde garota. Na verdade, vou te contar uma coisa aqui que é engraçada, né? Como é que é o nosso psicológico. Eu odiava isso no CFO. Porque no CFO tudo você fica preso, né? O meu CFO, né? Eu acredito que CFO de o 3 curso de anos. formação de vocês também foram assim. Aquele curso mais, né, tradicional, militar, na Acochado. O meu academia, foi da bem a moda caserna, antiga. O meu, pois na é. verdade, foi antigo, né? Cadeia. E o meu, a gente ficava preso, né? Ficava de SSD, tinha que Isso. pagar, ficar preso no quartel. Então eu sempre ficava presa, porque eu era a última a chegar na corrida, né? Então tinha aqueles longão, né? Aí o último que chegar tá preso. Eu ficava, meu Eu Deus corria do bem, céu. porque eu era magrinho. Eu sempre ficava presa por causa dessas coisas. Então, assim, era o terror, era o terror. Quando a pior frase pra mim na época do meu CFO, a pior, assim, me desestabilizava mesmo. E hoje é uma frase de empoderamento, assim, pra mim. Se você disser isso, pra mim tá. Mas na época, tipo assim, correr até o. Tipo, você não sabe onde é que vai? Em direção ao infinito. Meu Correndo! Deus. Cara, quando eu escutava essa frase, eu dizia, meu Deus, vou ficar presa. Vou ficar presa. Porque só o fato de eu não saber até onde eu ia era horrível. Hoje, se a pessoa, vamos correr, eu digo, vamos. Quanto? Não, não interessa, vamos aqui. Até onde doer. Aí vamos conversando, vamos correndo. Hoje em dia eu já super tranquilo, assim, com isso. Mas na época, O seu treino de média de corrida é o quê? Quantos quilômetros? eu não corro muito por causa do peso. Se eu corro muito, eu perco peso. Então, Ah, meu treino não é de longa distância. Meu treino é para diminuir mas só tempo. participo de corridas? As corridas de rua Só normal, né? normal, 5, 10 km, só para brincar, Isso, né? o meu máximo é 10. Assim, nunca fiz 15, 21, porque meu objetivo não é emagrecer, eu perco muito peso. Aí eu só tenho muita dificuldade para E aumentar peso. CrossFit não, Agora, CrossFit eu já não, gosto mais, eu não é gosto mais. ruim pro joelho, pra coluna, não. Eu não faço, morrendo de medo de me quebrar todo. Pois é, mas assim, todo mundo fala, né, que o CrossFit ele A senhora se machuca adaptou, muito. né? Eu gosto muito, tem alongamento, você faz alongamento antes, né? A atividade física é acompanhada pelo coach, que eles chamam de coach, né, que é o professor É de, outro de nível. Mas CrossFit, não vamos se meter no mas outro eu nível. gosto muito, assim. Agora, o lado negativo do CrossFit é que eu sou muito competitiva. E aí eu não gosto de perder, não. Então, se eu estiver treinando e tiver uma pessoa assim com um nível mais alto, eu fico ali, quero pegar mais Mas peso. só vai Aí isso perder em machuca. que a senhora não tá Aí isso disputando nada. mas sei lá, cabeça doida. Aí eu fico naquela ânsia de querer ganhar, de querer fazer, terminar primeiro. Enfim, eu fico me motivando, né, a sempre aumentar e fazer mais repetições. E É perigoso. participo de algumas competições de Aí CrossFit, participa, né? assim. Mas já Mas machucou no CrossFit? eu não machuquei no CrossFit, eu machuquei fora do CrossFit. Eu machuquei na musculação, o Caramba. ombro direito. Mas aí tratei na fisioterapia, tá tudo certo. E tô lá no CrossFit até agora, não machuquei nada, não. Mas faz tempo que pratica o CrossFit? Desde o final de 2022. Há muito tempo. Desde o final de É porque é uma 2022. modalidade nova, né? Eu acho que não tem nem 10 anos que a galera criou. Que Que vem tem de uma fora, prática né? mais recorrente, né? Eu gosto muito do CrossFit, porque ele trabalha tudo, né? Não é algo. É algo da galera, né? Você faz com várias pessoas, aí tem
essa Era- Eu vejo a turma competitividade, brincando, interação, dizendo que a acho que turma vai. paga caro para correr na rua. Engraçado. Tem, de O correr. solzão quente, de repente eu vejo o pessoal correr. Que A galera do loucura é essa? No CrossFit. meio do sol quente, aí o pessoal corre para voltar para academia e tudo. É. Mas Mas eu acho você bacana paga porque corrida de tem. rua, você também paga para correr na rua, para ganhar Pois é. para ganhar uma medalha ou uma banana. Mas querendo ou não, seja qual for a atividade, e especialmente essa, você tem um entusiasmo maior porque existe essa interação. É como se houvesse uma motivação compartilhada a todo momento. Isso. Quando você faz uma atividade só, por exemplo, academia eu faço, porque eu preciso fazer alguma coisa, eu me sinto na obrigação na academia de estar lá, porque eu estou pagando, e é diferente, eu faço em casa, mas é muito chato, mas eu faço, quando termina, cara, ainda bem que eu fiz. Às vezes em 20 minutos você se detona, se você souber o que estiver fazendo, de 20, 30 minutos, você se acaba, é 10 vezes melhor do que corrida, para mim, né? Tem a calistenia, como é que é? Calistenia, tem outros tipos de atividades que você faz exercício com o seu próprio O peso do peso. próprio corpo. Exatamente, exercício com peso do seu próprio corpo. Mas, em geral, é muito monótono e chato. Você fica ali meio que na obrigação. E talvez é um diferencial que tem O no CrossFit é uma CrossFit. comunidade, né? Então, hoje, quase todas as minhas amigas que eu converso todo dia, que eu vejo todo dia, são do CrossFit. Então, aí tem o grupo, aí tem a fofoca, aí tem a É bom. Até a resenha. corrida É muito criou legal. isso. Até um tempo atrás tinha o ciclismo, né? Teve uma... As modalidades individuais que Que acabam agregam, tendo né? Mas assim, o que eu vejo as demais, o que eu comunidades. vejo assim de mais importante para falar é de você, o importante é você fazer alguma coisa. É você se identificar com alguma coisa, porque o futuro ele vai te cobrar isso, entendeu? Vai te cobrar ter uma boa mobilidade, conseguir se agachar, conseguir subir escada sem precisar de apoio, sabe? Principalmente nas nossas profissões, né? O material do bombeiro é um material muito pesado, né? A mangueira com pressão é muito pesado, o material de desencarceramento é pesado. Claro que com o tempo, com as tecnologias, com os produtos, né, o material que é feito vai ficando mais leve. O EPRA hoje está bem mais leve do que no passado, mas você precisa ter um condicionamento físico bom, porque falando do bombeiro, vou falar da minha profissão, todas as vezes que nós somos chamados, ou pelo menos 99% das vezes que nós somos chamados, é porque alguém realmente está precisando da nossa ajuda ali com um risco iminente da vida, né? Com um risco iminente de perder a vida. E vamos falar aqui de um guarda-vida. Geralmente, quando o guarda-vida ele vai ser acionado ali, é porque tem alguém num processo de afogamento, né? Então, ele precisa estar bem condicionado, ele precisa estar bem fisicamente, estar bem emocionalmente para agir. No incêndio, né? Que você vai ter que enfrentar ali as chamas, enfrentar um ambiente confinado, um ambiente escuro, né? Você tem que estar bem psicologicamente, emocionalmente, tem que ter força para você poder conseguir ajudar o seu companheiro, né? Segurar o material, né? Ter um bom condicionamento físico para a minha profissão, para ser bombeiro, bombeiro militar, é um ponto crucial. Você precisa ter um bom condicionamento. Então, hoje, eu acho inadmissível, e eu estou sendo bem radical, acho inadmissível um bombeiro militar ativo, né, que trabalha no operacional, não ter um condicionamento físico bom, não ter uma rotina de treino, não, qualquer que seja o seu treino, né? Se é musculação, crossfit, corrida, natação, mas ele tem que ter um bom condicionamento, tem que ter um bom cardio, tem que ter um pulmão bom para realmente conseguir atuar nas nossas ocorrências. Eu não falo em relação a sexo, homem e mulher, eu falo em relação a condicionamento físico. Então, todos, na minha visão, tem que ter um bom condicionamento físico, tem que treinar. Eu vejo que no Corpo de Bombeiros e na própria Polícia Militar, né? Que a Polícia Militar, diferentemente de ações operacionais igual a do bombeiro, diferentemente disso, constantemente ele está sobre peso, ele está passando a noite acordado. Então, a vida cotidiana do policial militar, independente de ocorrência, já é pesado, grande, né? Se você for ver os indicadores na área da saúde, coluna, joelho, é padrão. A boa parte dos policiais militares possui, fora estresse, fora questões de pressão psicológica. Então, se ele não tem também uma válvula de escape para você ter uma atividade física, para ter uma melhor qualidade de vida, né, de você aguentar o suporte de mais de 30 anos de serviço, o preço que ele vai pagar na reserva é gigante. Para você ter uma ideia,
a média de vida do policial militar do Brasil é 58 anos, ou seja, o cara vai para casa com 50 e poucos anos e vive muito pouco, na média. Obviamente, outros tantos vai para 70, 80 anos, mas por conta do desgaste físico e mental que ele sofre em mais de 3 décadas, ele, no final das contas, complementando também com relação à péssima alimentação no serviço, porque não tem hora para comer e come muita besteira na rua, ele depois vai ter uma vida muito ruim, Eu uma posso citar como qualidade de exemplo o vida meu final de péssima. carreira. Eu tive sérias dificuldades. Olhando para o senhor, eu estava falando era do senhor mesmo. Eu tive sérias dificuldades por lesões. Então, na minha perna direita, lá em 2003, eu levei um tiro. E depois desse tiro que eu levei, que atingiu minha artéria femoral, teve lesão nervosa também. Eu passei a ter dormência no lado da perna durante muito tempo, demorei a recuperar. Daí veio o sobrepeso. Posteriormente, eu consegui recuperar, né? Assim, em Recupera o quê? parte. Recuperar o O joelho, né? Que eu condicionamento comecei físico. a ser condicionamento físico, né? Voltar a trabalhar. Tive uma lesão no outro joelho, operei o menisco, e daí nunca mais eu consegui correr. Porque também o senhor nunca Voltei. mais se Não, manteve ó, vivo na atividade física. não, mantive sim. É porque eu fiz cirurgia Sim. nos 2 joelhos, ligamento cruzado anterior. Se eu parar de ir para academia, trava tudo. Pois é. Tem que Então, fortalecer a Tem que- musculatura, né? E a minha perna já é meio afinada, né? Já é só os cambitos. E aí, meu amigo, se você não ir para academia, piora demais. assim, E o enfrentei senhor, sérias dificuldades, questão de ficar muito tempo em pé, por exemplo. Eu trabalhei muito tempo na CP Cães, nossa, eu e tenho a que dar uma gente pegava as reforçada. operações no Castelão, né? Ave Você chega Maria, cedo e imagina. sai tarde ali, na beira do campo com os cães. Eu sofria demais, o joelho doendo, sentia muita dificuldade, Coluna. coluna, o equipamento que você, né, usa ali, colete pesado. Então, eu senti muitas dificuldades no final da carreira, exatamente por essa questão E agora, do em casa, condicionamento como físico. veterano, qual é a atividade física que você está fazendo? Academia. Minha luta agora é para ter uma sequência. Eu vou para academia, treino 20 dias, aí 10 eu não vou, entendeu? A briga é para eu ter uma sequência, eu não estou conseguindo, Tá até o bom, momento. vamos focar aqui, trabalho. Eu Eu não está acredito sendo um que bom exemplo para a gente, não. Eu acredito que para começar você tem que achar o que você gosta de fazer. O Mas problema nem tá aí. sempre a gente, mas Eu nem gostava sempre a Pois, gente futebol, pois, vai. mas não eu consigo até mais hoje eu fazer. não achei o que é esse que gosta. Quem que diabo que gosta de atividade física? Eu Que é esse... adoro, eu amo, eu amo. Não. Eu era louco Mas por você tem que achar uma futebol. coisa que gosta. Não, mas assim, como dizem, adulto não faz o que gosta, né? Adulto faz o que tem que fazer. Então é algo disciplinar mesmo. Aí Eu boto depois, na com o minha mente como costume, disciplina, aí entra no hábito, né? aí Mas, entrou no hábito, aí você sente falta. É igual estudar, ler, é a mesma mas eu coisa. tenho O uma corpo curiosidade. pede, é incrível como o São corpo quantos pede. anos de Corpo de Bombeiros Militar? 20, né? Entre 20 2006, anos. esse Então, ano a nossa turma faz 20 anos. não sei se 20 ela anos. falou no outro podcast, mas eu vou fazer aquela pergunta-chave, uma ocorrência que marcou. Acho que eu falei, mas eu posso falar de novo, né? Porque Ou então a depois senhora fala outra. não, mas essa é porque Porque eu não essa é sei a se eu mais falei, marcante, eu né? não sei se eu falei, mas eu vou falar de uma recente, né? Vamos falar a que mais marcou, acho que eu já falei, foi de um afogamento de uma criança numa piscina. Essa me marcou muito, eu já falei no podcast passado. Porque tudo que envolve criança mexe muito comigo. E na época eu nem era mãe, na época eu nem tinha filhos. Imagine hoje. Hoje, como assessora de comunicação, a gente tem que responder muitas ocorrências que acontecem aí agora, como assessora de comunicação, eu tenho mais acesso às ocorrências do estado todo, né? Então, assim, a gente vê cada situação, cada coisa que acontece que realmente deixa a gente mais comovida, né? Para mim, as ocorrências que mais me pegaram são aquelas em que eu ou cheguei depois do que já aconteceu e não tinha mais o que fazer, ou quando você chega, que você vai ajudar alguém, a pessoa segura na tua mão, olha nos teus olhos e assim, por favor, não me deixa morrer. E você fica naquela, falando, meu Deus, por favor, não deixe essa pessoa morrer, não deixe. Você não quer que a pessoa morra nos seus braços, né? E às vezes você não tem muito o que fazer, tipo acidente de trânsito, né? Acidente veicular, às vezes a pessoa já está naquela situação que você sabe que se ela não for logo retirada dali, não for socorrida, não tem o que fazer, né? Já perdeu muito sangue e tal, mas a pessoa ainda está consciente. Então, assim, essas são terríveis, né? Quando você está na situação em que a pessoa pede, pelo amor de Deus, para não morrer, é muito desesperador. Estou falando por mim, né? Assim, é o que mais me pega, é criança e essas situações. Mas agora, como major, né? O meu serviço é de superior de operações. Então, quando a gente está de serviço, hoje a minha função já é em ocorrências mais, né, de grande repercussão, ou que precisa realmente
de uma grande operacionalidade, uma quantidade maior de viaturas. Então, o major, o tenente-coronel, que tira de superior de operações, vão para essas ocorrências. E a última que eu atuei foi num incêndio de uma fábrica de colchões no Aquiraz, ali, o Zé Aquiraz, que foi o dia inteiro. E aí a gente não foi algo assim, não teve vítimas, né? Teve apenas a perca do patrimônio, mas você consegue ver a extensão do desgaste físico do profissional, do bombeiro. E hoje a minha função é essa, me preocupar com a minha tropa. No meu serviço operacional hoje, é claro que a gente se preocupa com o cidadão que a gente está atendendo, mas a minha preocupação hoje, principalmente, são com os meus bombeiros, né, na atuação. Então, eu vou verificar a logística, se vai acabar a água ou não, quantas viaturas vão ser acionadas, a logística de alimentação, se eles vão precisar fazer a rendição no local, a logística da troca de pessoal, porque hoje, depois dos estudos científicos que nós já fizemos, tanto em âmbito nacional como internacional, do tempo que o bombeiro militar passa respirando aquele ar, adentrando no ambiente com gás tóxico, com fumaça, né, o prejuízo que aquele bombeiro tem para a sua saúde, a importância que tem da troca, do descanso, do consumo de água, né, de ele estar sempre hidratado. Então, a minha preocupação hoje é essa, para que toda a logística exista, para que aquele incêndio seja encerrado o mais rapidamente possível, para que o cidadão não perca, não tenha uma perda de patrimônio maior, e que minha tropa não seja tão desgastada, né? Então, a gente dá o máximo que a gente pode da melhor estratégia e técnica possível para não desgastar o nosso bombeiro. Então, antigamente, um incêndio desse que você passava 2, 3 dias num combate, hoje em dia a gente consegue extinguir num dia só, né? No outro dia vai só fazer o rescaldo, pela qualidade e excelência do profissional, pelos treinamentos, né? Os cursos que a gente vem fazendo, os Evoluiu equipamentos muito, que né? evoluíram As muito. informáticas dos últimos 10 anos para cá é impressionante. Então, esse incêndio foi muito grande lá dessa fábrica de colchão e a gente conseguiu debelar num dia só, né? Então, começou na madrugada e no final, na entrada da noite, a gente já tinha conseguido debelar 100% do incêndio, ficando apenas com o rescaldo, né? Que ainda durou durante o outro dia. Mas aí era só rescaldo para não reignitar, né? Para não voltar. Então, assim, por que foi para mim foi tão bom essa ocorrência, para falar aqui agora? Porque foi depois que eu voltei, de tanto tempo fora da corporação, e depois dos cursos que eu fiz. Então, nos cursos especializados que eu fiz, dentro do CBCIL, é um deles, que você aprende técnicas de combate, como você utilizar melhor a água, né, para economia de água, porque você antigamente gastava, né, litros e litros de água, pedia tanques e tanques. E hoje em dia a gente consegue combater o incêndio utilizando menor utilização da água pelas técnicas que nós aprendemos. Então, eu consegui colocar em prática ali o meu conhecimento para que melhorasse o atendimento, para que a pessoa não perdesse tanto, né, do fogo, né, do que o fogo consumiu, e para que a minha tropa não ficasse tão desgastada. Então, eu fico feliz por ter esse conhecimento adquirido ao longo dos cursos que eu fiz pela minha tropa, né, pela corporação. Então, Sensacional. O bacana é que foi tudo no tempo certo, né, Major? A senhora voltou, fez os cursos, teve a qualificação, deu o exemplo e liderou no momento que foi era bastante preciso. complexo. Mas o fato de ser mãe e assumir uma responsabilidade tão grande como profissional, vem com a carga psicológica do trabalho. Como é que faz para chegar em casa e virar a chave, ser só mãe e ouvir o problema do filho e conversar e dar carinho? Pronto, né? Eu acho que eu falei isso no outro podcast, do meu podcast passado para hoje, não mudou muita coisa, né? Assim, eu não tô, assim, não vou dizer que eu sou casada, eu não sou casada ainda, por favor, espero casar logo. Será se foi uma cobrança? Será se foi uma direta? Mas, assim, Também é oficial do Corpo de Bombeiros, né? coronel do bombeiro, tenente-coronel, na verdade, né? Excelente profissional também, admiro demais. Enfim. Tem como, né? Enfim. Desse jeito. Mas ele me ajuda muito nesse quesito de apoio, por exemplo, quando eu não posso pegar na escola, ou se precisar ensinar a tarefa da escola, alguma coisa assim, ele me ajuda muito, graças a Deus. Eu me desconcentrei, foi falar dele, eu me desconcentrei. A tua pergunta em relação a... Como é que faz Pronto, para virar a chave, lembrei. carga, né, da responsabilidade do trabalho, Lembrei. de repente,
virar mãe, as responsabilidades, as atribuições de uma mãe dentro de casa, né? Pronto. De dar carinho, de dar atenção. Desacelerar e acelerar do outro lado. Do outro lado, porque a gente desacelera de um lado e Ué, acelera do outro. Que é as jornadas duplas e triplas que a gente tinha falado, né? Existe um livro muito bom, não sei quem é, não vou me lembrar agora quem foi o escritor, vou me lembrar só do nome, que eu acho que a maioria dos policiais militares já leram esse livro, que é, não sei se vocês já leram esse livro, mas eu indico muito. É muito fininho, muito simples, muito lúdico, é uma historinha, mas é muito bom, parece livro de criança, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Geralmente quem faz psicólogos, ele muito fininho, você lê assim numa manhã. O Cavaleiro Preso na Armadura. Que é exatamente falando sobre isso. É lúdico, né? Um cavaleiro que usa uma armadura e que ele não consegue tirar a armadura quando chega em casa e tal. Muito interessante esse livro. Eu já li esse livro pelo menos umas 3 vezes. E ele fala sobre isso, né? De quando você chegar em casa, o momento de você se despir da farda e se vestir de mãe, dona de casa, né? Enfim, esposa. E é algo que você tem que trabalhar dia a dia. Eu procuro muito não levar isso para minha casa, apesar de quando eu te digo, né, que a imprensa me liga, às vezes eu tenho que parar aqui para responder. Esse livro é ótimo. Indico para todo mundo ler esse livro. Tá bom, só para saber onde é, Major, aqui, né? Pode ir falando aí, Major. Pronto. E que indico demais esse livro, ele é ótimo. Então, assim, a gente precisa, às vezes eu não consigo, né? Às vezes, como eu te falei, às vezes a imprensa fala, você tem que responder aqui, contar, mas eu procuro fazer isso sempre, entendeu? Eu cheguei em casa, o meu tempo é para os meus filhos, então, às vezes eu desligo o telefone, deixo ele ali num cantinho, Agora não ou dá então, mais. quase, agora, muito difícil, eu consigo fazer isso, mas é o que eu procuro fazer quando eu tô com a Sara, quando eu tô com o Matheus, né, de ter aquele tempo, por menor que seja, tentar fazer com que ele seja o mais qualitativo possível. Então, é até na hora do banho, tentar fazer algo mais lúdico, na hora de dar comida, de botar para dormir, de ensinar a tarefa. Então, eu tento. Claro que quanto mais você cresce em posições dentro da corporação, mais difícil vai ficando, você vai ficando com mais responsabilidades. Um dia desse eu estava conversando com o meu namorado, né? Só essa parte que a senhora vai falar sobre o seu namorado vai ser lá no YouTube, porque vocês da TV Metrópole ficaram até aqui conosco. Muito obrigado pela audiência. E não deixem de ir lá no YouTube assistir o complemento do nosso podcast com a Major Samela, que tem ainda essa história para contar, e o final, o nosso comando. Então, muito obrigado a vocês por estarem até agora conosco, e vai agora lá no YouTube, Fala Comandante Podcast, e assiste o restante. Porque aqui é 2 pedaços, né? Tem a TV Metrópole que tem um tempo definido, aí o restante a gente complementa no YouTube. Eu converso muito com ele, porque ele é tenente-coronel da ativa, né? Ele é também de CFO. Os dois ali sempre discutindo quem é que vai chegar no comando geral Quem é que vai ser comandante geral? Quem vai ser comandante geral? E aí a gente sempre conversa sobre isso, né? Da vontade, de querer, tipo assim, porque geralmente me perguntam, quer ser comandante? Ele disse, não, quero não, mas quero. Na formação então, lá, eu sempre digo, já... não, querer eu quero, né? Não sei se eu vou estar capacitada para isso, ou se em algum momento isso vai acontecer. Escolhido, né? Mas querer, eu acho que todo mundo quer. E uma das coisas que eu conversei com ele foi sobre isso. Eu digo assim, rapaz, comandante geral, hoje, né? Ou daqui a 10 anos, não sei. Como é que é o tempo como é que eu vou ser mãe, comandante de uma corporação gigantesca como a nossa, e profissional e meu tempo para mim mesmo, pessoal, dos meus treinos, da minha vida. Não tem isso não. Então, 2 anos exclusivos só para a corporação. E eu fico pensando, rapaz, quero muito, mas é um preço muito alto. Então, assim, é algo que você precisa, todo mundo vislumbra isso, né? Mas é algo que você tem que ter muita responsabilidade, porque uma corporação, principalmente como a do Corpo de Bombeiros, que eu não estou fazendo comparações, mas falando da minha corporação... De acordo com a pesquisa, ela é a 01 de credibilidade. De credibilidade diante da sociedade. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? De você carregar essa corporação. E ainda mais ter comando geral depois do Coronel Barreto, porque ele elevou o sarrafo lá para cima, viu? Quem chegar depois tem uma responsabilidade imensa. E, no mínimo, manter o que está lá, né? Isso. Então, assim, é algo que... E se, por acaso, antes de mim, né? Não vierem outras mulheres para ser coronel, para ser comandante geral. É a primeira, hein? Aí é uma responsabilidade muito maior, né? Imagina aí você, a primeira mulher
e de uma corporação tão linda, tão credibilizada, e você não faz um bom trabalho. Então, é uma responsabilidade, tipo, lá de novo, né? Na mulher, a responsabilidade é dobrada. Tá? A gente já começa com 7 e 10, para chegar no 10 e 10 é mais difícil. Então, assim, hoje, eu penso se é algo realmente que eu quero ou não, porque você tem que dedicar muito, É algo para né? avaliar quando estiver mais Isso, próximo dessa isso, porque possibilidade. quanto mais você cresce na corporação, mais você vê que você precisa abdicar de muita coisa, né? O sucesso profissional, você precisa de abdicar da sua Tem um vida preço. pessoal, Ele tem um tem um preço. preço. Flávio Augusto, grande empresário brasileiro, bilionário, ele fala que é falácia essa história de equilíbrio, né? Equilíbrio familiar, equilíbrio profissional, não existe isso. Você quer ter sucesso? Você quer chegar no objetivo no qual quase ninguém chega? Então, vai ter um desequilíbrio. Você tem que alinhar com a sua família, com a sua esposa, seu esposo, seus filhos. Ó, pessoal, é o seguinte, eu quero alcançar aqui. Vocês concordam? Vocês vão me apoiar? Vamos apoiar. Então, infelizmente, eu não vou ter a qualidade de tempo suficiente para poder ter essa harmonia familiar, porque se eu chegar aqui, vocês vão chegar junto comigo. Mas até chegar, o preço é muito caro para todos nós. Eu concordo. Então, não existe essa historinha de horáriozinho certo, família, assistir Netflix toda noite. Não. A vida mediana das pessoas provavelmente seja dessa forma, mas quem realmente quer chegar onde quase ninguém chega, como na geral, é uma pessoa dentro de uma corporação. Ou mesmo 02 ou 03 já é uma responsabilidade Isso, gigante. demais. Ser comandante de um batalhão, ou seja, qual for o sonho a ser realizado, Começa lá no tem que candidato trabalhar do concurso, né? Quando ele quer, quando ele quer chegar, para passar no ele concurso, vai ter que ou abrir mão de seja, algumas coisas para poder ele as passar. pessoas hoje, principalmente por conta da mídia, vê o fácil, né? São muito midiáticas e muitas vezes quer que chegue num determinado resultado muito rápido. E não é assim. É um preço muito caro que se paga, né? E eu sei o que é o preço que se paga, o major, vocês, não é fácil, porém, para a pessoa realizar sonho, não pode dormir muito. A É. realidade é essa. Eu tenho uma primícia, né? Eu não sei se é um ditado, enfim. Não sei se alguém já falou e eu decorei. Mas, assim, nada que é de graça, o povo valoriza muito, né? Se você lhe der uma coisa aqui de graça, você não vai valorizar muito. Agora, se te custar alguma coisa, você valoriza mais. Então, acredito que por isso que as coisas mais difíceis são mais valorizadas. Então, nada vem de graça, né? Como diz, não existe almoço grátis, né? Então, tudo tem um preço a se pagar. E aí você tem que botar na balança se compensa ou não. Então, até agora tem compensado, né, o meu crescimento profissional, a minha ascensão profissional dentro desse comando. Acho que desses 4 anos do Coronel Barreto, eu cresci muito, né, de comandante adjunta de companhia para célula de compras, agora assessoria de comunicação. Então, assim, eu estou crescendo, né? São degraus que eu estou. E eu sou muito grata por ele ter me visto e ter me apoiado nessa caminhada, ter apostado em mim, né? Mesmo com as deficiências que eu tenho, né? Eu preciso acompanhar meu filho nas terapias, e ele nunca, né, nunca questionou a minha capacidade de trabalho, a minha capacidade profissional por conta disso. Isso nunca entrou em discussão, entendeu? Então, assim, eu sei que é lei, eu sei que é um direito, mas a gente sabe que seria poderia muito bem dizer, não, essa função não vai ser sua, porque eu preciso de alguém que esteja aqui todos os dias, manhã, tarde e noite. Tá gravemente. E para mim não ia, eu ia dizer muito obrigado, mas para mim não dá, porque meu filho é prioridade na minha vida. Então, mas em momento nenhum, quando ele me fez o convite, não foi nem questionado isso, entendeu? Tipo, em nenhum momento foi questionada as terapias do meu filho, ou o fato de eu ter que acompanhar o Matheus em qualquer que seja qualquer coisa, ou o fato de eu ser mãe de 2 filhos pequenos. Pelo contrário, ele confiou, me convidou e confiou, e eu sou muito grata a isso. E acredito que até agora eu tenho respondido à altura, né? Acredito que todo mundo está feliz com o nosso trabalho da assessoria de comunicação. Se os senhores acompanharem o nosso Instagram do CBMCE, a qualidade do nosso trabalho é muito grande, assim, a equipe é uma equipe muito boa, né? Então, assim, realmente
o comando ele permite que a gente trabalhe, que a gente use a criatividade, né, de todo mundo ali, que a gente consiga fazer um bom trabalho, a gente tem esse apoio. E eu vejo que é geral, assim, ele tem apoiado todas as áreas do bombeiro. Eu estou falando de mim, mas eu vejo isso, né, estendido às outras áreas. Principalmente, como a gente está falando de um podcast do Dia Internacional da Mulher, das mulheres da minha corporação, como eu falei no início, né? Então, todas as mulheres, na sua maioria, as oficiais, estão em posições de destaque dentro da nossa corporação. E eu fico muito feliz com isso. Então, não tenho o que falar hoje do bombeiro de 20 anos, quando eu entrei, e o bombeiro de hoje, 2026, a forma como as mulheres têm ganhado espaço e têm ganhado notoriedade e respeito. Agora, com esse concurso, né, ampla concorrência, acredito que vão entrar bem mais mulheres. Eu estou muito feliz com isso, assim. Eu acho que foi uma das nossas maiores vitórias, foi a ampla concorrência, para que realmente acabe com aquele negócio de 10%, 15%, e realmente seja o critério intelectual e físico que faça com que você seja capaz de ser um bombeiro militar. E eu não tenho dúvida que as mulheres que passaram, que vão adentrar na nossa corporação, sejam mulheres capacitadas, porque elas passaram pela mesma prova e pelo mesmo teste físico. Então agora só cabem a elas ganhar os seus espaços, porque a porta foi aberta, né? Já foi conquistado. Parabéns a vocês, mulheres. E, Major, nós estamos encerrando nosso bate-papo e vamos concluir com o comando final. Então, Major Teles, qual é o seu comando A final? princípio, eu gostaria de dizer que, após o final, né, chegando ao final desse podcast, a gente percebeu que foi a melhor escolha para representar as mulheres, né, na Semana da Mulher, a Major Sâmila. Então, eu vou usar a palavra que eu usei no início do Eu podcast: sabia que o senhor ia me copiar. o empoderamento feminino. Tá bom. Né? Não foi igual ao que eu Então, pensei, mas tá. tudo que ela conseguiu expor, as suas habilidades, seus conhecimentos, né, sua dedicação como mãe, como profissional. Eu acho que eu vejo muita gente falando de empoderamento feminino por coisas fúteis, né? E aqui daqui uma profissional, uma mãe, mostrando que realmente qual é o significado dessa expressão e da palavra, né? Empoderamento. Muito obrigada. Muito bom, Major Teles. Só dar um spoiler. Vamos ver se até o final de março a gente chama outra mulher, que aí poderia ser uma esposa de policial, empreendedora, algo correlacionado, né, para a gente poder meio que complementar o mês das mulheres com uma militar dos Sim. bombeiros, né? Porém, essa é a semana especial das mulheres e o meu comando é líder empoderada. Não, viu? Foi parecido, mas foi diferente. Sim, Tá sim. certo. Porque, de fato, é o que a senhora ocupa no Corpo de Bombeiros e na sua vida pessoal, e é um exemplo para muitas mulheres do Brasil. E qual é o seu comando? O meu comando, já que tu usou duas palavras, eu vou usar duas também. Meu comando é altruísmo e comprometimento. Muito bom. Perfeito. Major, gratidão pela sua participação, sensacional. Pela segunda vez conosco, mas não foi nesse estúdio, foi no outro, então, Foi. querendo ou não, também não deixou de Esse é o ser primeiro, né? uma novidade, né? Muito obrigado. E com o Major Teles, que é o Foi, primeiro que eu foi. fui. Então, querendo ou não, foi diferente, muito diferente. Foi Bem diferente. Até o assunto foi É o diferente. assunto, tem que ser, né? E um abraço fraterno a todas as guerreiras do Corpo de Bombeiros Militar, em nome da senhora. Muito obrigado por todas vocês que desenvolvem um trabalho de excelência em salvar vidas cearenses. Agradeço, muito obrigada. E quer falar mais alguma coisa? Posso me despedir? Pode ser. E a você que ficou aí com o celular na mão, e você que veio lá da TV Metrópole e veio para o nosso YouTube, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e acionar o sininho para você receber todas as notificações, igual a essa entrevista hoje com a Major Sâmila, que deu um show. Então, muito obrigado a você que está aí com o celular na palma da mão e até a próxima. Minha continência, meu respeito. Fala, comandante.